conceitos 1. Iniciando a apresentação. Socialização. Seminário módulo 4. Acadêmicos: Alex Franco Loureiro, Giovanni Burchel, Josiel Beckman dos Santos, Juan Carlos Cuiva da Silva, Romeu Cristiano Fagundes Oreste, professor tutor externo Marcelo Luiz Cruz de Souza. Turma FLC 0197ENM. Tema principal do seminário: motor elétrico. Título do trabalho: motor elétrico, conceitos e construção do protótipo de corrente contínua. Introdução. O homem vem evoluindo na medida em que adquire mais conhecimentos, criando e melhorando os seus desempenhos com ideias. O motor elétrico é uma invenção extraordinária, ao qual teve grande contribuição de Faraday, sendo atualmente aplicada nas mais diversas áreas. Neste trabalho estudaremos os conceitos básicos, sendo um deles a força eletromagnética, a fim de compreender a sua interação no funcionamento do motor de corrente contínua e no motor de corrente alternada. Através de uma pesquisa bibliográfica entre livros, periódicos, vídeos na internet sobre os modelos de protótipos, tipos de motores e suas aplicações, na prática, queremos ressaltar a importância dos conceitos básicos e construtivos dos motores elétricos, onde iremos extrair as informações pertinentes para aplicar no desenvolvimento de um protótipo. Quanto à elaboração dos protótipos, faremos a anotação e registro por meio de vídeos e fotos. No entanto, também utilizaremos tabelas devidamente referenciadas conforme a NBR 6023. Josiel? Fundamentação teórica. A incomparável contribuição da descoberta de Faraday em 1831 foi a geração de uma tensão através do movimento relativo entre um campo magnético e o condutor de eletricidade. Faraday chamou esta tensão de induzida, porque corria apenas quando havia movimento relativo entre um condutor e um campo magnético, sem contato físico efetivo entre eles. O momento magnético resultante de um átomo depende de 3 fatores: a carga positiva do núcleo girando no seu eixo, a carga negativa do elétron girando no seu eixo e o efeito dos elétrons se movimentando em sua órbita. Os motores de corrente contínua não são usados tanto quanto o tipo de corrente alternada, porque todos os sistemas de energia elétrica fornecem corrente alternada. Entretanto, para aplicações especiais, é vantajoso transformar a corrente alternada em corrente contínua, a fim de usar os motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua são usados onde torque preciso e acionamento de velocidade são exigidos para satisfazer as necessidades da aplicação. Exemplos incluem guindastes, transportadores e elevadores. Passo a palavra para Juan. Fundamentação teórica. Os motores modernos se baseiam no princípio de que quando uma corrente elétrica percorre um condutor, um fio metálico, por exemplo, imerso em um campo magnético externo, surge uma força perpendicular ao fio que tende a movê-lo. Se no lugar de um simples fio condutor for usado uma bobina com muitas espiras apropriadamente dispostas sobre um eixo e este sobre os mancais, se o conjunto estiver imerso em um campo magnético uniforme externo, quando a bobina for percorrida por uma corrente elétrica, esta poderá se gerar devido à interação do campo magnético da bobina com o campo magnético uniforme externo. As máquinas CC, quando funcionam como geradores de energia, convertem energia mecânica em elétrica, e quando funcionam como motor, transformam energia elétrica em mecânica. Passo a palavra para o Giovanni. Fundamentação teórica. Princípio da indução eletromagnética de Faraday. A figura 1 tem a finalidade de ilustrar o condutor de comprimento L movendo-se em um campo magnético B para gerar uma FEM, força eletromotriz. Resultados e discussões. Através da aplicação nos ensaios testes apresentados conforme descrito na tabela 2, alternando as bobinas em relação à tensão aplicada, observamos as vantagens, desvantagens e os ganhos. A adaptação de uma chave interruptora em nosso protótipo 1 nos deu vários recursos. O momento da rotação ficou evidente em nosso protótipo do experimento 2, mesmo com a aplicação de uma tensão menor de uma única pilha de 1,5 volts. Abaixo vemos a tabela 2 com os experimentos devidamente referenciada com a norma 6023. Passo a palavra ao Alex. Nesses resultados e discussões desse trabalho, focamos nos conceitos do magnetismo na força motriz. E abaixo, com os testes efetuados nos nossos protótipos 1 e 2, juntamos as informações que registramos de alguns motores de corrente alternada, através de visitas presenciais aos estabelecimentos, que na prática foi aqui na minha empresa, na Mecânica Autolex, e também nas bombas que trabalha o nosso colega Giovanni. Nesse resultado de discussões, temos as tabelas devidamente referenciadas. Na figura 4 é uma furadeira de bancada, na figura 5 é um elevador.
de automóveis, com capacidade para 2.500 quilos, que trabalha com 380 volts, todos eles na potência de 60 Hz. E na figura 6 temos uma bomba de vácuo hospitalar, que também trabalha na função de 380 a 440 volts, todas com 60 Hz. Para finalizar, temos as referências devidamente homologadas, conforme a norma brasileira 6023, e assim concluímos a socialização do paper motor elétrico. Olá pessoal, me chamo Giovanni Bruxo, do curso de Engenharia Mecânica da Uniaselv, Polo de Guaíba, e vou apresentar meu trabalho interdisciplinar do motor elétrico. Aqui nós temos uma chave liga-desliga alimentada por corrente contínua. Aqui nós temos um alto-falante de carro, e aqui a nossa bobina, feita de cobre esmaltado e montada numa base de madeira. Bom, aqui ele já está em movimento, né? Foi dado um pequeno impulso para tirar da inércia. E a nossa bobina tem 10 voltas. Agora eu vou desligar aqui. E colocar de 5 espiras, 5 voltas. Vou ligar na chave. Dá um pequeno impulso aqui para tirar da inércia. Notamos que a bobina com 10 voltas ela roda mais rápido também, né? Assim comprovando seu funcionamento. Me chamo Giovanni Bruxo, do curso de Engenharia Mecânica da Uniaselv, Polo de Guaíba, tutor externo Marcelo Luiz Cruz de Souza, e vou apresentar meu segundo experimento do trabalho interdisciplinar de motor elétrico. Vou começando a impulsionar a bobina para sair da inércia, dando apenas uns empurrãozinhos aqui, ela vai se mantendo. Fiz como base um cano de PVC cortado ao meio, para segurar a bateria de 1,5 V e usei balão e elásticos de borracha para sustentar para segurar a bobina de fio de cobre esmaltado. E assim se comprova o nosso segundo experimento do nosso motor de corrente contínua. Obrigado.